Iniciando aqui mais um Trade Talk, neste dia para falar de um tema tão importante para as famílias católicas de todo o Brasil. Temos como convidados o Sr. Welder Ayala e a Sra. Jaqueline Ayala, uma família católica aqui do estado do Paraná, cidade de Toledo. Por favor, se apresentem. Welder. Boa noite a todos, então. Meu nome é Welder, eu sou professor de filosofia da rede pública e também estou trabalhando com tradução de obras católicas. A gente mora aqui, como o Renato disse, aqui no Paraná, na cidade de Toledo, e a gente faz o homeschooling já há 9 anos. E, bom, é isso. Passar a palavra então para a Jaque. Boa noite, meu nome é Jaqueline, sou formada em filosofia e nós temos 6 filhos e, como o Helder já disse, praticamos o homeschooling já há 9 anos. Então, para começar a nossa entrevista, vocês poderiam explicar para a gente aí, para quem nos ouve, basicamente o que seria aí o homeschooling? Bom, então, começando pelo termo, né? O termo homeschooling contém as palavras home, né, que é casa, lar, e schooling, que é escola. Então, ele é também traduzido em português, acho que é uma boa tradução, por educação domiciliar, né? E no caso seria uma instrução domiciliar, uma educação, algo que engloba toda a educação da criança como um todo, tanto a parte dos conhecimentos quanto a parte moral, etc, né? Então, ele é visto como, na verdade, se trata de uma modalidade de ensino onde a criança ela não vai para a escola, ela estuda em casa, tendo como professor, como professores, melhor dizendo, os pais. E isso não impede, né, que os pais contratem tutores ou professores, ou que os pais também se associem com outras famílias para poder levar adiante essa educação. Então, para falar bem basicamente, o homeschooling é isso, né? Se eu já quiser complementar alguma coisa. Não, é exatamente isso, é você não, não mandar os filhos para a escola e dar toda a educação que ele receberia, digamos assim, todo esse período, né, de anos que ele completaria na escola, você dá essa educação em casa, com sendo os pais eles dando essa educação ou que nem o próprio Eder falou, contratando professores para ministrar essa educação em casa. E essa possibilidade que os pais têm aí, então, de trazer um professor de fora, né, contratar livremente um professor da escolha da família, eu imagino que deve ser uma coisa muito boa, né, para a educação, porque os pais estão ali lidando com os filhos todos os dias, sabem exatamente quais são as principais dificuldades, as principais lacunas ali que cada filho tem, em uma disciplina ou em algum estudo, então eles poderem contratar um professor assim da escolha deles, né, livremente, eu acho que deve ser uma coisa boa para a educação, né? Exatamente. Exatamente, porque o homeschooling, na verdade, a educação domiciliar, ela entra de encontro exatamente nesse ponto, onde você consegue perceber as particularidades de cada criança. Hoje, na escola, geralmente há uma educação mais centralizada ali naqueles estudantes e o professor ele trabalha de modo que ele não consegue participar individual de cada criança, né? Uma educação individualizada. E a educação domiciliar, ela vem realmente nesse encontro, na educação individualizada, entendendo e compreendendo as dificuldades e também os avanços de cada criança em particular. E assim eu posso procurar um professor que esteja de acordo com as necessidades daquela criança naquele momento.
E também é preciso ressaltar aí o melhor aproveitamento do tempo, né? Porque na escola, como o conteúdo ele é passado de modo generalizado, se alguma criança ficar para trás, por exemplo, o professor não vai poder se ater a ela, porque ele tem que seguir com o conteúdo. E do lado contrário, se o estudante está muito avançado, a professora não vai poder adiantar o conteúdo para ele, porque tem que esperar os outros. Então, das duas formas se perde, porque na escola, porque ou ele não aprende, porque ele teve dificuldade, o conteúdo já avançou, ou então ele aprende muito rápido e tem que ficar esperando o ritmo dos outros. E o que não ocorre na educação domiciliar, né? Onde o ritmo ele é ditado ali pelo próprio pai, né? Pelo próprio pai ou a mãe que está ali exercendo essa atividade e vai ver de perto o desenvolvimento ali do seu filho. E a questão dos tutores ou de professores que podem ser contratados também envolve a questão do uso da internet, onde os pais podem pesquisar, podem encontrar professores ali que às vezes podem até ministrar aulas online. Então, tudo isso torna a educação domiciliar um método bem maleável e interessante de ser praticado. Além de que, como eu havia dito, também você pode encontrar outros pais que fazem e que têm outras habilidades que você não tem, né? Então, com isso, você pode incrementar a sua educação domiciliar com outros pais, ou da sua região, ou de outras regiões, assim por diante. E o interessante também é que abre mais um campo de trabalho para o professor que às vezes está dando aula no município ou que está com um concurso num estado, ele pode abrir um campo de trabalho a mais, né, para essas famílias. Até mesmo confeccionando materiais, ou dando aulas online, ou dando aulas particulares, são vários campos que podem ser abertos, né? Sim, muito interessante. E vocês, assim, na apresentação, eu não lembro, mas vocês disseram, vocês têm formação acadêmica? Sim, nós dois somos formados na área da educação, especificamente no curso de filosofia, e a Jaque, ela também se aprimorou em outros conhecimentos para poder trabalhar com alfabetização e outras matérias assim mais iniciais para crianças aí até 10 anos. Aí, quanto a isso, ela pode falar melhor que eu. Já faz algum tempo e eu fiz um curso do professor Carlos Nadalim, que era sobre educar os filhos em casa, como alfabetizar os filhos em casa. Então, há mais ou menos uns 6 anos, acho que até mais atrás, eu fiz esse curso onde eu aprendi as técnicas de alfabetização, método fônico, e a partir daí eu fui estudando e dentro desse curso o professor indicava vários livros, vários caminhos para que as mães, né, e particularmente as mães e as famílias pudessem iniciar a alfabetização com os filhos. Poxa, legal, muito bom. Mas a gente sabe também que boa parte das famílias, né, às vezes não tem condições, às vezes nem teve uma formação acadêmica, ou às vezes só o pai tem, ou só a mãe tem, e às vezes também não tem condições de pagar algum curso, alguma coisa. Mesmo nesses casos, vocês acham que seria frutuoso a aplicação do homeschooling por parte dos pais? Bom, é claro que um mínimo de preparo é necessário, né? Porque sem uma estrutura mínima, a família não vai conseguir levar adiante o homeschooling, né? Claro que a educação formal acadêmica em si não é necessária, mas é necessário o conhecimento, né? Então, se o pai não conseguir adquirir esse conhecimento para poder passar para os filhos, ele não vai conseguir realizar o homeschooling, né? A não ser que ele conte com uma ajuda muito eficaz, né? De alguma outra família, ou ele tenha condições financeiras de pagar para tudo, né? Pagar toda essa formação em casa. Então,
ou uma coisa ou outra, né? Ou uma condição financeira muito favorável, ou, ou tem que adquirir o conhecimento para poder colocar em prática. Enfim, quiser adotar o homeschooling, é uma boa opção, mas é preciso adquirir a estrutura necessária para poder realizá-lo, né? É, a gente costuma dizer um pouco assim que muitas vezes não é a família, né, que escolhe a educação domiciliar. É a educação domiciliar que vai escolher a família. Porque quando nós escolhemos a educação domiciliar, que nem o Helder comentou, por mais que você não tenha um curso acadêmico, e isso de fato não é necessário, né? Conhecemos muitas famílias que não têm formação acadêmica nenhuma, nem em questão específica de licenciatura, como qualquer outra formação acadêmica, e que conseguem dar uma educação domiciliar bem dada. Porque parte da vontade dos pais de buscar elementos para a educação domiciliar. Então, se eu tenho crianças em idade que é necessária a alfabetização, eu vou tentar buscar conhecimento nessa área. Então, se eu tenho crianças em idade em que é necessário um conhecimento um pouco a mais de matemática, um conhecimento um pouco a mais de português, de ciências, de geografia, eu vou buscar mais conhecimentos nessa área. Então, você tem que ver a sua realidade e buscar, através da sua realidade, conhecimentos necessários e aplicar a educação domiciliar da melhor forma possível, né? Tentando não tentando não se espelhar na escola. Eu preciso passar tudo isso de conteúdo. Porque nessa idade eu preciso passar isso. Então, tentar buscar enxugar um pouco os conteúdos, os conhecimentos e ver as particularidades também de cada filho e assim colocar os conteúdos, o estudo, e conforme a educação domiciliar vai andando, vai criando um círculo de estudos, porque tanto os pais precisam estudar, quanto os filhos vão tomando gosto pelo conhecimento. É isso aí, é um ciclo, né, que a família acaba se envolvendo e todos Exatamente. vão buscando informação, vão buscando uma formação melhor para aplicar esse método de educação domiciliar que é interessante. Agora eu imagino que boa parte das famílias católicas que buscam esse método de educação em casa, eles fazem isso às vezes por uma urgência, né, devido à situação terrível que estão a maioria das escolas hoje, né, principalmente as públicas. Nesse caso, assim, de uma família às vezes que está numa situação desesperada e não tem, como o professor Helder falou, não tem uma formação, né? Não são muito preparados, digamos assim, né? Ainda não estão preparados para a coisa. Será que valeria a tentativa mesmo assim, com auxílio de livros, enfim? Eu creio que sim, porque o esforço é capaz de superar esses obstáculos e, com certeza, tendo em vista o estado lamentável que as escolas se encontram hoje, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista cognitivo, do conhecimento mesmo, então, tendo em vista esse estado lamentável, o pai que empregue um esforço satisfatório, com certeza vai conseguir resultados melhores que a escola, em todos os sentidos, né? E no campo moral e religioso, resultados extraordinariamente melhores, porque a escola, nesse ponto, além de não ter resultado nenhum, ela na verdade, destrói, né, a moralidade da criança. E quanto ao conhecimento, o nível da escola é tão baixo que o pai que empregue aí um esforço mínimo aí, com certeza já vai conseguir resultados bem melhores no campo do conhecimento também.
É isso que eu ia falar, assim, hoje em dia, infelizmente, a gente vê tanto jovem, né, que sai do ensino médio, às vezes sai até da faculdade sem saber uma tabuada, sem saber interpretar um texto, saber o mínimo de gramática, literatura, então, praticamente não se é falada, né? Então, eu acho que não que a gente esteja querendo fomentar uma educação domiciliar mal feita, né? Mas eu acho que é muito difícil uma família não conseguir dar uma educação que seja melhor do que a educação pública hoje do Brasil. Com certeza. Se tiver uma escola verdadeiramente católica, é claro que é uma boa alternativa, né? Mas quantas escolas verdadeiramente católicas existem hoje no Brasil, né? Pouquíssimas, né? Então, a esmagadora maioria das pessoas não tem acesso a uma escola boa, né? Então, a única alternativa para dar uma educação verdadeiramente católica, muitas vezes fica sendo apenas o homeschooling mesmo, né? Então, por mais que você não vai atingir ali uma maestria intelectual, mas no âmbito moral e religioso você vai literalmente salvar o seu filho, né, da grande decadência do mundo atual, né? E em questão da questão intelectual também, como você também frisou, praticamente impossível que um pai aí minimamente instruído não consiga dar uma educação que seja consideravelmente melhor que a escola. Não levemente melhor, mas consideravelmente melhor, com certeza. Já que quer complementar alguma coisa? Porque eu vejo que hoje, né, nós temos os filhos, né, nós temos que privar eles um monte assim de coisas para salvar a alma deles, né? Então nós temos os dons preciosos, né, que Deus nos deu. Então, infelizmente hoje a escola e às vezes tem muita gente que pensa, ai, mas vou colocar numa escola particular que eu tô tendo, vai ser um pouco melhor, né? E infelizmente hoje não, hoje está muito nivelado o, o ensino e a imoralidade. Infelizmente, nós temos que ver que a escola hoje é um ambiente muito decadente nas conversas, nas brincadeiras, na própria apostila. Então, a educação domiciliar hoje ela vem como uma defesa dos próprios filhos, né? A gente está defendendo os nossos filhos dessa educação que o Estado nos apresenta. E que nem o Helder falou, há uma falta de escolas católicas, infelizmente, né? Então são pouquíssimas, são em poucos lugares, não é todo mundo que tem acesso. E o homeschooling ele vem com isso, ele entra para ajudar esses pais que enxergam o problema, que estão percebendo o problema e estão tentando fazer alguma coisa para tentar salvar essa situação. É nisso que a educação domiciliar entra, é nesse ponto, onde eu quero salvar, onde eu quero tentar ajudar os meus filhos sem que eles se percam, sem que eles se percam nessa via que é a educação hoje. E de fato, qualquer mãe, qualquer pai que entenda um mínimo de educação vai conseguir aplicar a educação domiciliar. E isso não precisa a mãe saber de métodos, de conceitos e nem entender qual que é a importância da educação num sentido intelectual, mas ela entender e ver os problemas que tem a educação hoje ali num primeiro olhar que ela detecta quando ela entra numa escola e ela vê que existe problemas ali, ela vai conseguir aplicar qualquer instrução para o filho dela dentro de casa. Que nem você falou, a gente não pode também colocar o homeschooling abaixo, né? Decair assim o nível,
mas de fato a gente consegue, e é perder esse medo de achar que também não consegue, né? Não vou conseguir alfabetizar, não vou conseguir ajudar. A gente consegue e consegue muito bem. Com a graça de Deus, né? Exatamente. E então a gente, assim, de modo geral, é possível afirmar então que o homeschooling é um método de educação mais eficaz do que as escolas. Sem dúvida, a experiência mostra isso, né, nas famílias que praticam o homeschooling, é testado pela experiência, né? Basta você conhecer as famílias que praticam homeschooling, você já vai se dar conta disso na hora. Vocês vivem isso hoje, então? Sim, tanto na nossa prática quanto algumas pessoas, algumas famílias que a gente conhece, a gente nota isso, que é bem mais eficaz, né? E quais são as idades dos filhos de vocês que estão fazendo homeschooling? A Luna tem 11 anos, aí tem a Maria tem 8, o Hugo tem 6, e nós temos a Teresa, só que ela ainda não está num estudo formal. Digamos assim que os que estão tendo um estudo assim formal, com um horário, com um certo material, seria daí os 3 mais velhos, né? De 11, 8 e 6. Poxa, muito legal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada. A gente pode, pegando a conversa, né, que a gente está falando das famílias católicas, que seria assim o motivo, né, qual o sentido que mais leva as famílias a buscar o homeschooling, vocês acham assim, no meio de convívio de vocês, que é as famílias católicas, né? Seria a parte intelectual ou seria realmente o problema da educação católica, né? A gente vê que o que mais leva as pessoas a buscarem homeschooling é a vontade de dar aos filhos uma educação verdadeiramente católica, né? E preservar os filhos da corrupção moral. Então, a gente vê que essa é a motivação principal, pelo menos no meio que a gente vive. Mas é claro que tem outros que vão mais pela questão da eficácia intelectual. Mas, assim, a realidade que a gente vive aqui, né? A gente vê que o motivo é poder dar uma educação católica, ou preservar da corrupção moral, né? Exatamente. Ou as duas coisas. Dentro da educação domiciliar, assim, são inúmeras famílias, cada uma tem as suas particularidades. Então, quando a gente fala de família católica, e as famílias católicas, elas buscam especificamente, assim, o mesmo ponto, que que nem o Helder comentou, que é essa corrupção moral que existe, então elas querem afastar os filhos dessa corrupção moral que tem nas escolas, e também dar uma educação personalizada de acordo com a doutrina católica. Então, a educação domiciliar, a educação intelectual, ela está ligada, ela está entrelaçada com a educação católica, com a doutrina católica, entendeu? Então, as famílias católicas que praticam o método, ou que querem praticar, ou que têm vontade de praticar, elas sempre estão pensando e mirando nesse sentido, de uma educação intelectual que esteja entrelaçada com a doutrina católica, que é o que de fato deveria acontecer nas escolas, né? As escolas, elas deveriam estar assim. Sim, e é a hierarquia da nossa vida, né? A salvação da alma, a salvação das almas é muito mais importante aí do que qualquer outra coisa que venha depois, né? Então, realmente é fundamental que as famílias busquem o método de educação que seja mais propício para a salvação das almas, né? Não importa Exatamente, não importa o trabalho que seja despendido para isso, né? exatamente.
É isso, porque quando a gente busca a educação, a gente tem que buscar a melhor forma de salvar, né, de salvar a alma da criança dentro daquilo que a gente pode fazer. Então, a educação domiciliar, ela nos ajuda mais fácil a preservar os filhos disso e de salvar a alma deles, né? Buscar a salvação da alma deles. Às vezes a gente vê algumas pessoas, alguns pais, né, relativizarem um pouco aí a questão do ambiente escolar, né, colocando às vezes um filho numa escola particular um pouco melhor, ou então às vezes até numa escola católica aí modernista, achando que só o que é ali ensinado pelo professor ali é que é o importante e que talvez não vai atingir a alma do filho e tal. Mas uma outra questão importantíssima é a questão do ambiente escolar, né? Como a Jaque estava falando, com que crianças, né? Que educação essas crianças que os filhos vão estar ali em contato, né? No dia a dia, né? Isso é muito grave também, né? Hoje, infelizmente, os pais, existem muitos pais que deixam os filhos com acesso livre a celular, a computador, a tablet, a internet. E aí você não consegue muitas vezes nem ver diferença entre uma escola particular e uma escola estadual por causa disso, porque as crianças têm esse acesso, então você não sabe o que que eles vão conversar, qual que é o imaginário deles, entendeu? Então isso também é uma forma de você preservar as crianças desse contato, porque muitas vezes não é o professor que vai dar uma educação ruim, mas muitas vezes o professor ele está ali com aquele material que é ruim, ele não vai ter vontades ou forças de combater aquilo, e também os alunos, aquele ambiente, aquela degradação, às vezes não precisa ser aquela degradação moral, aquela coisa muito, muito ruim, mas são pequenas pitadas de degradação moral todos os dias que vão poluindo, vão pervertendo o imaginário daquela criança, e é muito difícil para ela combater isso enquanto pequenininha, né? Então é nesse sentido que a gente tenta usar o método para preservar os nossos filhos desses ambientes. Foi interessante que a senhora falou da questão do celular, do tablet, né? Hoje mesmo estava acompanhando uma pesquisa que foi realizada que detectou que uma média das crianças lá participantes do estudo, o primeiro acesso à pornografia na internet se deu aos 11 anos de idade. Para você ver como é que é triste essas realidades, mas são essas realidades que nos são apresentadas. É um desleixo, né, dos pais, às vezes assim, sem querer, né, mas uma falta de instrução até mesmo que é dado, que os pais poderiam até mesmo receber, uma falta de instrução dos pais, e não passam isso para os filhos, aí deixam eles livres, à vontades, e acabam gerando um mal terrível no pensamento e na alma dos filhos. E fica o alerta também, até para quem faz homeschooling, né? Que às vezes, tendo os filhos em casa, na correria do dia a dia, o pai e a mãe acaba às vezes até nas famílias católicas hoje em dia isso acontece, né? Larga o celular ali na mão do filho, da filha, e a filha vai pro quarto, o filho vai pro quarto, vai para fora e fica com o celular sozinho. É um alerta gravíssimo, né? Porque hoje em dia a internet é cheia de coisas ruins, tem coisas muito boas também, mas cheia de coisas ruins, então até o Sr. Williamson costumava falar, né, do computador, né, a sala do computador, né, na época da conferência, nem sei se o smartphone estava
tão difundido como está hoje, mas ele falava do computador que os pais deveriam trancar a sala do computador com uma chave e não colocar uma senha no computador porque os filhos vão acabar descobrindo a senha, né? Então ele falava para colocar Exatamente. uma barreira física, né? Então hoje em dia ainda mais com celular, né, com tablet, que é uma coisa muito mais fácil, né, de se lidar, então é um alerta gravíssimo para os pais ficarem de olho nisso, né? Porque mesmo que a criança nem procure nada, por exemplo, um mero anúncio ali do YouTube tem muita coisa indecente já. Então, às vezes a criança nem tem ideia de procurar algo ruim, né? Mas às vezes está assistindo um desenho lá que é bom até, um desenho esteticamente bom e tudo, mas no meio do desenho vem lá o anúncio do YouTube com uma porcaria gigantesca, né? Então, é bem complicado mesmo. E uma questão também que as pessoas perguntam muito, né, que é quase uma polêmica que envolve o tema do homeschooling, é a questão da certificação, né? Como essas crianças que estudam em casa com os pais ou com professores particulares, como elas ficam aí do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista de obter um certificado ali do Ministério da Educação para certificar que elas têm esse grau de ensino que é depois pedido para qualquer emprego, qualquer cargo aí na vida futura delas. Hoje nós temos duas provas que, digamos assim, validam, né? Vamos colocar validam entre aspas, a educação que você recebeu em casa, que são as provas já estabelecidas pelo MEC, que é o Enseja e o Enem. O Enseja, ela dá a certificação do ensino fundamental. Então, se o aluno precisa da certificação do ensino fundamental, ele tem que ter completos 16 anos, se eu não me engano, eu não tenho uma certeza absoluta, mas é quase certeza, ele tem que ter completos 16 anos, ele pode fazer a prova do Enseja, que dá a certificação para ele do ensino fundamental. E o Enem, completos 18 anos, ele pode fazer a prova do Enem, que deixa ele apto a ingressar na faculdade ou, às vezes, um trabalho que necessita de uma certificação de ensino médio, enfim. Tanto o Enseja quanto o Enem são as provas que o MEC já estabeleceu, ela valida o homeschooling, né? A educação que a criança recebeu em casa. Então essa parte eu imagino que seja bem tranquilo, né? Porque a gente vê até casos aí de jovens que abandonaram a escola e depois Isso. vão fazer um Enem e aí sai com o título de ensino médio ali na mão, né? E aí tem o acesso à universidade. Que é o que mais os pais falam, né, a respeito. Ah, mas como que meu filho vai entrar na faculdade depois? Como é que ele vai ter um histórico, um certificado para entrar na faculdade? Então o próprio Enem, né? O próprio Enem ele já te dá esse certificado para você entrar numa faculdade. E no caso do ensino médio, é o outro teste ali que também é O validado ensino pelo MEC, né? fundamental. Ensino fundamental. O Enseja. Uhum. Bem tranquilo, então, né? E também voltando à parte do contato da criança, né, dos filhos com outras crianças na escola, que pode ser danoso, né? Mas uma questão que é muito falada é o mito da falta de socialização dessas crianças que estão fazendo homeschooling, né? Vocês têm alguma experiência que pode falar pra gente, né, sobre isso? Então, é como o senhor disse, é um verdadeiro mito mesmo, né? Porque as pessoas costumam pensar que a escola é o único ambiente na qual a criança vai realizar a socialização. Mas não é assim, né? A socialização, ela se dá na vida como um todo, né? Então, não é porque a criança
não vai para a escola que ela vai se tornar um bicho do mato, né? Ela vai ter contato com a sua própria família, vai ter contato com a avó, vai ter contato com os parentes, né? Vai ter contato com os vizinhos. Então, ela vai ter a socialização igual, né? Só não vai ter a socialização escolar, mas ela vai ter a socialização em todos os outros ambientes. Além do que, a socialização ela precisa ser dirigida, né? Você tem que proporcionar para o seu filho uma boa socialização e não uma socialização danosa, né? Então, a escola às vezes proporciona uma socialização entre aspas, que na verdade é um dano, né? É uma convivência danosa. E no homeschooling o pai tem o controle dessa socialização, né? Então ele vai escolher quais são as crianças com as quais meu filho pode conviver, né? Por quanto tempo, em que lugar, de que modo. E na escola essa socialização ela foge do controle dos pais, né? Porque a criança vai lá e você já não sabe mais o que está acontecendo, com quem que ela está conversando, com quem que ela está convivendo, e as conversas que está tendo, e assim por diante. Então, a socialização, de fato, é necessária, mas uma boa socialização, né? E no dia a dia de vocês, Jaqueline, como é que funciona isso? As crianças têm uma que eles chamam de socialização assim saudável? Sim, porque aqui em Toledo nós temos um grupo, né? Então, de pais e também temos o grupo das pessoas que frequentam a missa. E dentro desse grupo existem os filhos, e a partir daí eles criam esse ambiente de socialização entre eles. E aí há essa questão de uma socialização rica, onde tem várias idades, onde as crianças elas têm que conviver com crianças tanto do bebê, que é pequenininho, quanto de uma criança um pouco mais velha. E a socialização na escola, se eu coloco uma criança numa sala com 10 crianças da mesma idade que ela, eu não estou favorecendo a socialização. Eu estou, na verdade, favorecendo que aquela criança esteja disputando a atenção do professor. Ela não está se socializando com as outras crianças. Ela está ali numa forma de mostrar que ela está, que eu quero ser vista. Agora, a socialização, quando a gente coloca aqui as crianças no ambiente onde todas falam a mesma língua no sentido, são crianças, todas crianças católicas, todas as crianças que conseguem conversar sobre os mesmos assuntos, né? E geralmente os pais, eles estão preocupados com a educação, são pais preocupados com a questão moral. Então a gente já não vai ver esses tipos de problemas. Claro, vão ter outros problemas, mas tudo problemas que a gente consegue resolver. Então elas têm, as crianças têm esse círculo de amigos, né? E de uma socialização mais rica. Na verdade, então, a escola proporciona uma socialização com um nivelamento que para a família católica não importa, né? Que é um nivelamento por idade, né? E sendo que Exatamente, a família católica busca um nivelamento de princípios, né? exatamente. É isso. Na escola, a socialização se dá por idade, onde cada idade está fechada num ambiente. E aí vão falar, mas no recreio, em 15 minutos, eles vão se socializar. Então, quando eles falam, mas tem que ir para a escola para socializar, se você for ver, é uma mentira, porque a criança não vai para a escola para socializar, porque onde de fato aconteceria a socialização que é no recreio, é 15 minutos. Então, ela fica 4 horas na escola para socializar 15 minutos, ela não vai. A socialização dos 15 minutos vai ser a briga na fila do lanche, né? É isso, vai ser a briga na fila do lanche, vai ser no parquinho lá, sentando os maiores
no balanço e não deixando os menores ir. É isso a socialização, hein? Porque todo mundo quer as coisas em 15 minutos. Então, eu quero meu lanche em 15 minutos, eu quero brincar aqui também no parquinho em 15 minutos, eu quero brincar com a bola em 15 minutos, então é muito pouco. A criança fica 4 horas na escola para socializar 15 minutos. E aí vem me falar que a educação domiciliar ela priva a criança da socialização. Mas é claro, né, que hoje quem conhece uma família que faz educação domiciliar, num primeiro contato, na primeira conversa, a pessoa já vai perceber que não tem o menor fundamento pensar que aquelas crianças que fazem ali educação domiciliar não são sociáveis, digamos assim, né? Mas lógico que quem não conhece, quem não não consegue enxergar, não consegue perceber assim como funciona a educação domiciliar, a primeiro momento eu imagino que ela deve pensar, mas a criança, sei lá, fica em casa, fica trancada dentro de um quarto estudando, até porque quando é que agora não, os horários da biblioteca pública aqui da nossa cidade, eles mudaram, então tá um pouco difícil levar as crianças lá. Mas as nossas crianças iam sempre na biblioteca antes da pandemia, né? E depois da pandemia mudou um pouco. Então, antes da pandemia, as nossas crianças sempre iam lá. E a biblioteca sempre estava vazia, né? Então, assim, a gente buscar a família que também busca a educação domiciliar, ela busca muitos mais meios de inserir a criança em outros meios. É biblioteca pública, é parquinho, é museu, é formar um grupo de estudos com outras famílias que são adeptas do método ou que pelo menos gostam, né? Então, vamos formar um grupo de estudos, vamos fazer apresentações dessas crianças. Essas crianças vão apresentar poesia. Meu filho toca um instrumento, vamos apresentar, toca flauta, toca piano, meu filho canta. Então, tudo isso favorece essa socialização rica. Por aí a gente vê que o método da educação domiciliar é diferenciado mesmo, porque levar as crianças para passear na biblioteca é um negócio que tem, tem gente que nem sabe que existe biblioteca pública mais, né? Essa geração aí, millennium, né? Tá difícil a situação, mas é impressionante como o mundo moderno conseguiu criar esse mito tão forte, né? Que a impressão que se dá é que, para um leigo, uma pessoa que não conhece, é que uma família que pratica o homeschooling deixa as crianças dentro de uma bolha, né? É, E a criança que está indo para a escola, ela tá tipo num desenho animado, né? Num arco-íris, assim. Ela tem todos os amiguinhos e vive uma socialização saudável, vai ser um adulto saudável no futuro. E ouvindo vocês falarem a experiência de vocês, até o que vocês já estudaram, né? Sobre o assunto, a gente vê como é uma ilusão e como é uma mentira enorme que se espalha por aí, né? e a sociedade, o que ela pressupõe a palavra? Pressupõe algo ordenado, né? Algo onde as coisas estão em seus devidos lugares. Isso é uma sociedade humana. A escola é um ambiente muito caótico, né? Então, assim, quem já trabalhou em escola, como eu sei que a escola ela é um ambiente onde há muita desordem, né? É aluno gritando, as salas são barulhentas, para começar, né? O Sim. ambiente ele é barulhento, ele é caótico, ele é bagunçado, né? E muitas desordens ocorrem ali, né? Então, socialização deveria pressupor algo ordenado, não algo caótico, né? Então, mais uma prova de que a escola, ela não, por ser um ambiente desordenado e caótico, não vai proporcionar uma boa socialização para a criança. Agora, quando o pai ele está olhando de perto, quando ele leva o seu filho para uma biblioteca, né, e está ali acompanhando de perto, e aí lá na biblioteca encontra um outro amiguinho lá e tudo,
E isso daí sim é uma verdadeira socialização, porque o pai está ali perto, né? O pai vai ver aquela outra criança, se dá para ficar junto ou não, vão ver o que eles vão fazer, vão ver o que eles vão conversar, né? Se tiver uma reunião maior, o pai vai estar junto, né? O pai e a mãe vão estar junto nessa reunião, e aí a criança vai poder se socializar debaixo do olhar ali dos pais, né? Então isso é ordenado, né? E esse ambiente caótico que o senhor comenta, professor André, ele é impresso também na criança, né? Esse ambiente caótico da escola acaba ficando marcado na criança, né? E, e ela vai levar isso para a vida adulta, né? Eu tive uma experiência em dar aula em faculdade e é impressionante como a gente vê os jovens lá entrando na faculdade, como o senhor disse, com a alma num estado de caos, assim, eles não conseguem raciocinar, não conseguem ter uma atenção, para se obter um silêncio, uma atenção da turma é extremamente complicado, né? E é incrível como os professores, né, das faculdades reclamam tanto disso, né? Mas são os primeiros a defender o ambiente escolar como sendo a salvação do mundo e se duvidar, quando falam do homeschooling, falam mal, né? Exatamente. Eles percebem o problema, mas não sabem a causa, né? E a raiz do problema, né? E na Sim. escola também, por exemplo, assim, como você disse, a criança vai percebendo esse ambiente caótico, vai trazendo essa desordem para ela, porque, por exemplo, a criança, vamos supor que de casa ela foi bem educada, né? Suponhamos que em casa ela aprendeu a respeitar a hierarquia, a respeitar os mais velhos e tudo mais. Aí ela chega na escola, ela percebe que o colega, ou vários colegas, desrespeitam o professor. E ela percebe que isso não recebe punição, não recebe tanta importância. Isso é meio comum, normal, né? E ela vai normalizando isso também. Outra coisa, ela vê que às vezes certas posturas imorais são recompensadas, né? Então alguém lá vai lá e fala alguma coisa imbecil, e aí todo mundo gosta, todo mundo dá risada. Aí a criança aprende, né, que o mal ali é recompensado. Então, assim, é tudo isso, né? É devastador na educação e na alma da criança. É, É algo gravíssimo que os pais católicos aí que estão ouvindo a gente têm que pensar e têm que refletir, né? Porque de nada adianta um conforto, ter os filhos ali na escola e tá tranquilo em casa e não querer pensar nisso, querer deixar para depois, que o tempo passa e as crianças estão colhendo os frutos ali, né? Os pais católicos, eles têm que se incomodar, né? Eles têm que se incomodar, eles têm que se sentir incomodados com a educação. Tem que olhar a educação escolar e ver, não, isso daí não está certo. E aí eu tenho que tentar buscar ao máximo melhorar a, esse ponto da educação dos filhos. O pai não consegue, os pais não conseguem fazer educação domiciliar, né? Vamos supor que o pai e a mãe não conseguem, fala assim, não consigo fazer educação domiciliar. Ele tem que ficar em cima da escola, então. Ele tem que olhar material e ir em frente, buscar, tentar melhorar aquela situação. Eles têm que se sentir incomodados e não em nenhum momento deixar aquilo esmorecer dentro deles. Essa preocupação. E é uma preocupação que deve ser excessiva na vida dos pais. Essa questão moral, essa questão da educação dos filhos e do que eles estão presenciando, do que eles estão aprendendo. Até porque essa desatenção da educação dos filhos, ou procurar um conforto, um relaxamento nesse ponto, é um descumprimento do primeiro objetivo do matrimônio, né? Que é a prole e a educação da prole, né? E Deus vai nos pedir contas, né? Exatamente, peca contra o próprio sacramento do matrimônio.
É, eu falo, né, e Deus vai nos pedir contas da educação dos filhos. E vocês estavam comentando que tem algumas famílias aí na região de vocês, aí na região de Toledo, no oeste do Paraná, que fazem também o homeschooling, são amigos desse método, gostam, né? Vocês, como é que está esse panorama hoje aí quantas famílias em Toledo, aqui na região oeste do Paraná, no estado, no Brasil, vocês têm ideia disso aí? No Brasil, dados da ANED, que é a Associação, né, Nacional da Educação Domiciliar, então geralmente é o polo, né, que cuida, que conhece os dados, que conhece as famílias, que há mais de 7.000 famílias no Brasil inteiro que praticam esse método. E a gente sempre conta que para cada uma família, né, existem mais umas 3 famílias que a gente não conhece. Então, aproximadamente, há aí muito mais que 7.000 famílias fazendo educação domiciliar no Brasil. E isso aumentou com a pandemia. Por quê? Porque os pais perceberam como é a educação dos filhos, porque eles viram como o que os filhos estavam aprendendo em sala de aula, com as aulas online. Então, os pais acompanharam a educação ali, viram o que os filhos estavam aprendendo e muitos resolveram se tornar protagonistas da educação dos filhos, quando eles viram que não, dessa forma que está acontecendo, não tá bom. Então, hoje, mas assim, há mais ou menos umas 7.000 famílias aproximadamente, para mais, né, no Brasil inteiro, praticando a educação domiciliar. Aqui no nosso estado, eu não tenho um dado assim para dizer. Sei que em Cascavel, que é onde se encontram a maioria das famílias, assim, aqui dessa região do oeste do Paraná, existe já aproximadamente umas 200 famílias. Nossa, impressionante, hein? Uhum. O grupo lá é grande. E vocês têm, imagino que tem contato com essas famílias, tem algum tipo de troca de material, de opiniões, de ideias ali, né? Sim, tem grupo do WhatsApp, onde troca informações, materiais, onde eles programam reuniões, apresentações das crianças, festas, assim, encontros, né? Então, sim, temos contato, sim. Então, se o homeschooling fosse uma rede de ensino privado, seria uma das maiores do Brasil hoje. É verdade. E tá crescendo, hein? Tá crescendo. Aí sim, show de bola. Só falta investimento agora, né? É, É muito bom, muito, muito interessante como as famílias se buscam, né, uma proximidade. E a respeito da legalidade, essa contenda, acho que talvez nem seja interessante abordar, a gente deixa os ouvintes aí que têm interesse, podem procurar, mas também se vocês quiserem falar alguma coisa, eu queria perguntar sobre a legalidade, não civil, mas da igreja, né? Vocês que têm uma experiência já devem ter estudado isso, né? Como a igreja aborda a educação, assim? Como ela coloca a hierarquia da educação? Quais são os primeiros responsáveis pela educação e o homeschooling, ele está cumprindo com o que a igreja quer para a educação católica? então, eu não, para ser bem sincero, conheço não muito desse assunto, né, uma falha minha, né? Tem um documento da igreja, que agora eu esqueci o nome, que fala especificamente sobre educação.
Eu não sei se a Jaque vai lembrar. A Divine Ilis Magister, acho que é. Isso, Do Papa Pio IX, eu Nono. acho. Acho que é Pio IX. Uhum. É Pio XI, Ele Pio é XI. Pio XI? Pio XI, Uhum. isso. Isso. Essa Então, encíclica, ela fala sobre a educação católica e é preciso se debruçar sobre ela, coisa que eu ainda não, sinceramente, ainda não fiz. Mas a questão do direito natural, o direito natural, ele reza claramente, né, que a educação dos filhos cabe aos pais, né? Então, os pais têm esse direito de conduzir a educação dos filhos, né, da melhor maneira possível. Tem o direito, tem o dever, né? Então, é claro que o homeschooling é um direito natural dos pais, né? E, e até mesmo um dever. Na verdade, o dever é conduzir a alma dos seus filhos para o paraíso. E o homeschooling é um instrumento para isso. É claro que o pensamento da igreja, ele se volta mais para a questão de uma escola católica, né? Isso é evidente. É claro que uma escola católica boa é superior ao homeschooling. Isso é óbvio. Mas acontece que a gente não tem isso, né? Se a gente não tem uma boa escola católica, não como o senhor falou, escola modernista, né? Estou falando de escola católica realmente boa. Então, uma escola verdadeiramente católica, ela supera o homeschooling. Mas acontece que não temos acesso a isso. E aí, resta o quê? O dever de conduzir nossos filhos ao paraíso, de dar uma boa educação para os nossos filhos. E qual instrumento que nos resta é o homeschooling, né? Não reduzindo o homeschooling a uma mera, assim, uma coisa completamente assim, só para quebrar galho, mas não é bem isso. Eu gosto do homeschooling, eu aprecio o homeschooling particularmente, mas eu reconheço que no pensamento da igreja, uma verdadeira escola católica é superior. Então, resumindo tudo, o dever dos pais é conduzir os filhos ao paraíso, dando uma boa educação para eles. A melhor forma de se fazer isso seria uma boa educação em casa e uma boa escola católica. Não temos uma boa escola católica, então nós temos que fazer tudo em casa, né? E aí o homeschooling vem para isso, e é um método que pode ser aprimorado, que pode ser não meramente um quebra-galho, né? Mas um método que pode aí, né, nessa falta, né, de uma escola verdadeiramente católica, ser um método que pode ser aprimorado, até porque muitos, muitos foram educados em casa, né? Mesmo quando se tinha escola, o homeschooling foi praticado, né? Por várias personalidades aí ao longo da história. Então, bom, não sei se eu respondi muito bem, mas resumindo é isso, e peço perdão aí pela falta de conhecimento desse ponto da doutrina da igreja. O senhor disse que não tem o conhecimento, mas o senhor praticamente resumiu a encíclica do Papa Pio XI, né? Eu acredito que o senhor já deve ter lido ela em algum momento. Tá na minha memória, sem eu querer, não, sem eu ter percebido, né? Pode ser. Sim. O Papa Pio XI ele coloca na encíclica que a igreja tem essa prioridade na educação pelo fato dela ter a maternidade sobrenatural, né? Então, como ela tem a maternidade sobrenatural, ela tem a prioridade na educação, mas abaixo dela, a maternidade natural é a da família. Então, ela tem um direito prioritário, né? Um direito anterior ao do Estado na educação das crianças, né? Então, se a lei civil fosse uma lei católica, fosse uma lei orgânica, né, que respeitasse os verdadeiros princípios, ela respeitaria isso, dando a prioridade à educação à família, e em segundo lugar ao Estado como uma mera saída, né, como no caso agora o homeschooling, o senhor falou que às vezes acaba sendo uma saída, no caso a educação estatal é que deveria ser uma saída em casos extremos, né? Exatamente. A educação, ela tinha que estar na mão da igreja completamente, né? E o Estado deveria, então, subsidiar, que é o princípio da subsidiariedade, né? Que se aplica nesse caso. Que, assim, quando uma instância que ela não é responsável, mas ela dá uma força para uma instância menor. Então, por exemplo, a igreja, ela é a responsável total, né?
pela educação. E aí o Estado deveria até mesmo, isso já aconteceu, né, na história, o Estado ele subvencionava a igreja para poder a igreja ter as condições estruturais e tudo mais para dar essa educação, né. Só que depois, quando o Estado se divorcia com esse laicismo, né, o Estado se divorcia da igreja, aí vem toda essa tragédia. Aí ficou a igreja tendo, assim, uma liberdade, né, de poder dar sua educação, né, no Estado, mas depois vem o Vaticano II e esfacela aí, né, a doutrina da igreja. Aí você pode ter escola católica, mas uma doutrina ruim, né? Então a gente fica nessa situação aí. Exatamente. Quando eu falo aí o Estado ser uma saída, não é o Estado que a gente vive, né? Seria o Estado submisso à igreja, né? Sim, E com uma educação ordenada ao bem comum e submissa à igreja, né? Com essa tutela da igreja, né? sim. E até a questão da, talvez me expressei um pouco mal ali no princípio da subsidiariedade, eu acho que ele não, talvez não se aplique propriamente a esse caso, porque ele se aplica no caso da família, né? Da família em relação ao Estado. Por exemplo, a família ela é obrigada a dar educação para os filhos, né? Mas se, por exemplo, a família vier a faltar, né, sei lá, uma questão catastrófica, trágica, o Estado poderia, então, pelo princípio da subsidiariedade, ajudar essa criança a ser bem educada, né? Então, é mais ou menos isso que eu quis dizer aí no princípio da subsidiariedade, e daí a questão do Estado ajudar a igreja, acho que seria uma outra questão, mas não especificamente da subsidiariedade, mas uma questão que sempre ocorreu, né? O Estado Sim. ajudava a igreja materialmente, né? Em vários sentidos, né? Não só na educação. Então, em resumo, assim, o homeschooling, na situação atual, como não há uma escola católica boa, próxima, uma escola católica verdadeira próxima, né? O Aham. homeschooling tá de acordo com a doutrina da igreja. Sim, está de acordo. Está de acordo, sim. Não tem como E, é- pensar de outra forma nesse caso. Eu não consigo imaginar uma outra saída, assim. e até é bom destacar isso porque isso deve ser a bandeira das famílias católicas quando elas vão defender o homeschooling, né? Sim, Para não cair naquele liberalismo, né, da educação, de que tem que ser livre, porque, né, liberdades e tal, né, que acaba sendo uma defesa com argumentos do inimigo, né, digamos assim, né? exatamente. É um direito natural, né? Direito natural das famílias, né? Essa expressão direito natural também é muito importante. Porque, às vezes, também, quando você conversa no âmbito laico, assim, né? Laicista, né? Eles só vão entender esses argumentos, né? De direito e etc. Então, às vezes, uma família católica, às vezes, que está querendo defender por motivos católicos, mas às vezes as pessoas não entendem isso, né? Mas não quer dizer que a gente seja liberal, né? Mas Sim, simplesmente, às vezes, a única linguagem que eles entendem é essa. Mas é claro que a gente tem que fazer de tudo para defender o homeschooling católico, né? claro. É como numa situação de votar entre Lula e Bolsonaro, né? Exatamente. A gente não vota no Bolsonaro porque a gente é liberal, mas é porque é um mal menor ali. Então, às vezes, por exemplo, às vezes as pessoas vêm perguntar pra gente, a gente fala que é católico tudo e diz como a gente faz o homeschooling, né? Mas às vezes a gente não entra especificamente no âmbito da fé, mas não que a gente renegue a fé, né? Mas simplesmente explica para as pessoas as outras questões mais práticas assim do homeschooling, né? Sim. Como Mas que eu, mas é, como que funciona o homeschooling, essa questão da certificação, eles pedem como que é o dia a dia.
Então, às vezes, não entra nessa questão religiosa, né? Para as pessoas em geral, mas é claro que a gente precisa se esforçar para defender o homeschooling devido à sua importância para o catolicismo, né? Exatamente. Muito bom. E como é que funciona para vocês aí, assim, explica para quem está ouvindo a gente agora, no dia a dia, na prática, né? Na prática de vocês aí no dia a dia, como é que funciona? Como vocês realizam esse método, né? Quais são as atividades, os horários, enfim, como é que é na prática? Vou deixar para a Jota falar essa rotina aí. A parte da rotina da educação, a maior parte fica comigo, né. Então eu aplico as matérias básicas, né, português, matemática, geografia, história, ciências, artes, e a parte da alfabetização, que é com o mais novo de 6 anos, né. Ah, é de manhã, então a gente escolheu o horário de manhã, geralmente é entre 2 horas, 2 horas e meia, tá. Podendo ser maleável esse horário, né. Então, isso também é uma característica da educação domiciliar. Então, não conseguimos cumprir os objetivos agora de manhã, a gente pode transferir para a parte da tarde e vice-versa, né. O material que eu uso hoje, há 9 anos atrás, não tudo isso aqui era mato, né, então era muito mais difícil a gente conseguir material. Mas hoje, com uma busca rápida na internet, existem muitas famílias que fazem material para outras famílias que fazem educação domiciliar, e materiais bons, né. Então existem muitas famílias que estão se debruçando em cima disso, em fazer materiais bons para as famílias. Ficou muito mais fácil, uma família numerosa, e as idades diferentes, é muito difícil você conciliar, às vezes, eu tenho que dar esse tipo de material para, tenho que dar essa aula para um, eu tenho que alfabetizar o menor, o mais velho já está numa matemática um pouco mais avançada, então a princípio parece algo meio perdido, mas não, devido ao fato de hoje terem muitas famílias que estão produzindo material, fica muito, muito mais fácil. Então tem materiais bons de história, por exemplo, né, para crianças até a idade de 12, 13, 14 anos. Então tem materiais bons de português. Então, a questão do material você consegue encontrar na internet com outras famílias. E para você ter uma noção, mais ou menos, né, do que teu filho tem que estudar nessa idade. Então, meu filho tem 10 anos, o que ele precisa aprender de matemática, por exemplo, nessa idade? Você tem alguns caminhos, que é buscar professores de matemática na internet que falam mais ou menos o que uma criança dessa idade deveria estar aprendendo, ou se o pai até mesmo desejar, ele pode procurar no site da Secretaria de Educação, lá tem conteúdos programáticos, né. Então a criança de 10 anos, ela tem que estar dominando isso em português, isso em matemática. E a partir daí, ela montar o planejamento dela. Assim, então se minha filha precisa aprender em verbo com essa idade, eu vou procurar um material católico bom que explique sobre verbo. Não precisa saber
isso em matemática, então vou procurar um material bom que explique sobre isso em matemática. E aí o Elder, ele entra com outras atividades, que nem aqui na nossa família, ele entra com música, com xadrez e com poesia, né? Que é muito importante para a criança a memorização de poesias, de boas poesias. Então, para a própria dicção dela, né? E também para a própria memória dela e o conhecimento literário. E a senhora falou da poesia, é interessante, né, como até a poesia hoje em dia caiu praticamente em esquecimento, né? Pouca Nas gente. escolas você não vê. Nas É, escolas não é trabalhado poesia e geralmente, quando é aquelas poesias bem simplória, né? sim. Porque também há um Quando não, pensamento uma em poesia moderna, rebaixar, né? exatamente. Na melhor Às das vezes hipóteses, é rebaixar. simplório. Na melhor das hipóteses é simplória, porque uma coisa também é rebaixar o nível da criança, né? A pensar que a criança não vai compreender. Ah, eu não vou passar essa poesia que é muito difícil. Mas é o hábito da criança com aquelas palavras, com o manuseio dela com aquelas palavras, com a maneira como a poesia é dispostas ali nas frases, né? Tudo nos versos. Então isso, o, o fato da criança se familiarizar com isso desde pequena, hum, ela pode até ler uma poesia que ela não entenda, mas com o tempo, com a repetição, aquilo ali vai entrando no coração dela, né? A própria palavra, né? Decorar. Então nós Sim. temos que fazer isso entrar no coração. Emotion Williamson fala que a poesia praticamente caiu no esquecimento porque ela traz algo de espiritual, né? E o mundo moderno não quer isso, né? Então, o mundo moderno tenta materializar até a própria literatura, né? Escondendo a poesia, digamos assim, né? Dos jovens, das crianças, que ela traz algo de espiritual, né? E nesse sentido, tem até uma poesia que eu até gostaria de recomendar, fazer um parênteses, uma poesia do Dom Barbosa, é um Coxo que vai longe. É uma poesia que, além de ser muito bela, ela ainda conta a vida, resumidamente, a vida do Santo Inácio de Loyola. Então, assim como essa poesia, tem outras, né? E aliam a beleza com algum ensinamento católico ainda, né? Exatamente. E a poesia traz essa elevação, né? Da beleza, né? É, Realmente traz algo de espiritual, né? Algo que é importantíssimo imprimir no caráter das crianças, né? Exato. Tanto a poesia como a arte, né? O estudo das artes mesmo, né? Então as obras artísticas, assim, tudo isso para movimentar esse conhecimento que leva ao conhecimento espiritual. E a gente vê como o homeschooling é eficiente, né? Porque eu conheço os filhos de vocês e, assim, 2 horas e meia eles estão nesse nível que eu vi de perto, muito melhor do que as crianças que estão aí 4 horas e meia, 5 horas nas escolas, né? exatamente, porque, assim, 4 horas ali com a Jaque, desculpa, 2 horas e meia com a Jaque, mas e também tem as atividades que eu faço, e tem também as coisas que a gente faz da família toda, né? E também faz Sim. parte da educação, e também faz parte, de alguma forma, faz parte do homeschooling. Por exemplo, rezar o rosário todos os dias, que daí já é mais uma hora, né? A família toda. A gente canta canto gregoriano também, uma vez por semana, junto, todo mundo junto, né? Sim. E assim vai, você vai somando tudo, é 2 horas e meia ali, na rotina mesmo ali do dia a dia do estudo, né? Do estudo ali com caderno, essas coisas assim, mas
Tem outras atividades também, né? E são um complemento disso, né? E uma coisa interessante é que a família, mas uma família, ela decide fazer educação domiciliar, ela, ela começou a educação domiciliar vendo um problema, que é o problema da educação. Então, ela vê esse problema da educação e ela quer sanar esse problema, que é a questão moral e a questão intelectual. Só que a partir daí, ela vai começando a estudar, né, começando a entender como é que é o problema o problema da questão moral, e aí ela vai vendo esse problema em outros elementos. Então, conheço famílias que tinham uma vida antes da educação domiciliar e passaram a ter uma vida depois da educação domiciliar, porque você começa a mudar tudo, você não vou melhorar só na questão da intelectual, nem o Éder comentou. A família daí passa, não, temos que melhorar a questão espiritual, então já começa a rezar o terço, depois o rosário, então já começa a ouvir músicas melhores, porque entende que a questão moral passa por outros meios também, né? Principalmente, né, outros meios. Então aí já vê problema na questão musical, então já vai inserir na família dela músicas melhores, já começa a perceber os problemas dos desenhos, então vai tentar a, dar desenhos melhores ou tirar as telas, né, por inúmeros problemas que o excesso de telas causa nas crianças. Então, vê problema na televisão, vê problema no acesso livre à internet. Então, a família ela começa a ver outros problemas só pelo fato dela entender o papel da educação ali na educação dos filhos. Ela entende que há um problema na educação e isso vai abrindo. Quando ela vê, ela percebe que existem muitos outros problemas interligados e aí ela vai sanando um problema aqui, um problema ali. Ah, é numa conversa. Ah, que meu filho está se comportando assim, já não é bom que se comporte assim, tem que fazer, tem que ser dessa forma. Então, realmente, a educação domiciliar, ela é como um marco na vida da família. O antes e o depois. É como um mundo que se abre, né? E é totalmente diferente da realidade das crianças que estão na escola, né? Que tudo isso aí que a senhora falou, para uma criança que está na escola, se reduz ao pai perguntar: e aí, filho, como é que foi na escola? Ah, foi bom, pai. Exatamente. É isso. E a criança vai crescendo e o pai não, nem sabe o que está acontecendo, né? Por isso que muitas famílias começaram a educação domiciliar na pandemia. Porque viram, assim, eu estou pagando caro uma educação e meu filho está recebendo isso de educação. Porque hoje o problema da educação não está no valor que você paga, né? O problema da educação é um problema geral, é um problema que vem de anos já. Pois é, e engraçado a senhora falar aí da pandemia, porque essa pandemia veio mostrar também a questão da hipocrisia, né, do mundo moderno na abordagem ao homeschooling, pelo menos aqui no Brasil, né? Porque de repente de patinho feio, as crianças foram todas para casa e começaram a ter aquele Tá tudo chamado certo. ensino remoto, né? Mas que é um homeschooling, né? Só que com o professor na tela do computador. É, O que inclusive é muito pior, né? Porque a minha esposa, por exemplo, ela é pedagoga e dá aula particular, aula de reforço. E até hoje mesmo teve aqui em casa uma criança que tá no ensino fundamental, tem acho que 7 ou 8 anos. E os 2 anos que eram os principais da alfabetização, ela pegou na pandemia. E a criança simplesmente não sabe ler, não sabe escrever. E por ser uma criança boa, assim, uma criança amável, que não dá problema, não cria problema, né? Ela acabou passando despercebida da professora dela.
Então a professora selecionou alguns alunos que tinham dificuldades ali para dar um reforço e tal, e para ser uma criança boa, ela não selecionou ela, sendo que ela tinha essa dificuldade, só que passou despercebido, né? Então a gente vê como num ambiente escolar, até pelo número de alunos, né? Milhares, centenas de lacunas ali se passam todos os dias e passa batido, e aquilo vai ficar para sempre na criança, né? Vai atrasar toda uma educação que ela poderia ter, vai um desenvolvimento intelectual e tudo. A sorte dessa menina é que ainda teve esse auxílio agora, uma aula particular para desenvolver isso, mas quantas não estão aí hoje que voltaram para a escola presencial e não estão com esses buracos na educação que vão levar até a faculdade e até a profissão. Porque depois para correr atrás do tempo perdido fica muito mais difícil, né? Exatamente. Eu brinco que eu tenho medo de andar de avião com os pilotos que foram formados aí na pandemia, rapaz, porque vai ser difícil. É, Difícil confiar. é, Os pilotos, os médicos. Misericórdia. E vocês teriam, assim, para a família que está ouvindo a gente, que ainda não pratica o homeschooling, ou tem um interesse, está querendo começar, né, que está querendo buscar uma educação melhor para os filhos, quais são as dicas, assim, que vocês podem dar para eles, assim, nas atividades, também livros, enfim, geral? então, o homeschooling ele tem também a vantagem de fazer com que a família toda progrida no conhecimento de um certo modo, né? Porque a mãe tem que estudar para passar para os filhos, então ela já está relembrando ali muita coisa, aprendendo muita coisa. O pai também, né, acaba se envolvendo e aprendendo muita coisa. Eu, por exemplo, aqui, às vezes estou trabalhando aqui, estou tendo aula aqui na sala e eu estou traduzindo aqui, ouvindo a aula ali, né? Aí tem o mapa mundi aqui, já fala alguma coisa que eu já acabo aprendendo alguma coisa. Ou então a Jaque vem e pergunta para mim alguma coisa de português ou de matemática e eu acabo relembrando muita coisa. Então, isso também é muito interessante, né? Porque eu lembro que eu gostava quando meu pai pegava o meu caderno, assim, ficava folhando e falando sobre ali, sobre algum conteúdo, né? Meu pai fazia isso de vez em quando, eu achava interessante. E, e no homeschooling isso acontece direto, né? Então, assim, é uma coisa bem interessante mesmo esse ponto. É interessante porque a gente acaba entendendo a educação agora, assim, nesse mundo moderno, como uma questão modular, né, com uns blocos, né, que você vai juntando, né, primeiro o fundamental, depois o ensino médio, depois a faculdade, e você vai encaixando os blocos, daí quando você chega no último, você já não precisa saber dos anteriores, né? É, É aquela coisa assim, ó, o que você estudou no ensino fundamental e médio, se você lembrar alguma coisa, tá bom, mas se você não lembra nada, também não importa, né? Tem E- é aquela, verdade. só fazendo um parêntese que fala, né? O, o aluno, ele sabe a equação do segundo grau, mas não sabe a do primeiro, e passou. Exatamente, exatamente. Ainda mais É, nesse modelo de educação que os alunos estudam para a prova, né? é, E 15 minutos depois da prova não sabe mais nada, né? Até uma questão que eu queria também perguntar antes de vocês passarem para a gente ir para o encerramento, passar para essas dicas, né? Mas a questão afetiva, que eu lembro que uma vez eu li um estudo, mas não me recordo onde, nem o estudo propriamente em si, mas eu lembro que tinha alguma coisa em relação ao afeto do educador e do educando, né? Que tinha uma relação muito interessante, dessa relação de afeto com a qualidade do aprendizado. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Jaque, pode falar, assim, se você Não, sabe. especificamente sobre esse ponto, não. Eu nunca, assim, não cheguei a ler sobre isso. Mas um exemplo que a gente pode
pode trazer, exemplo não, né? Mas digo assim, um conhecimento prático que a criança ela entende o amor dos pais, né? Assim, não tanto com palavras, né? Com você ficar falando para ela, mas sim com o tempo que você dedica a ela. Então, uma mãe que se dedica, uma mãe, um pai, uma família que se dedica aos filhos numa educação domiciliar, aquilo vai criar uma memória afetiva neles que nunca, nunca mais eles vão esquecer. Então, assim, eu tenho tempo e eles percebem esse tempo. É o tempo dedicado a eles. E esse fato de eu estar me dedicando somente a eles naquele tempo, para eles isso é, é o significado do amor dos pais. Agora, enquanto eles são pequenos, né? Eu digo. Tempo é amor, né? É verdade. Exatamente. Tá passando, tá passando tempo ali com o seu filho, né? Então, e também, assim, questão do aprendizado é evidente, se você tiver num ambiente familiar mais favorável, você vai aprender mais facilmente, né? Eu lembro que eu não tive a graça de ter uma educação domiciliar, né? Eu lembro que na minha educação, na escola, a professora, o professor que a gente tinha uma relação de afeto, assim, que a gente gostava, né? A gente Uhum. aprendia muito melhor a matéria, né? A matéria parecia que era algo gostoso de estudar, mesmo que era uma química lá, uma física, algo assim, a gente tinha prazer em estudar por justamente gostar do professor, né? Não que fosse um professor é, flexível, um professor que tudo tá bom, não por isso, mas às vezes poderia ser até um professor rígido, né? Mas que fosse um professor bom, né? Que tivesse a bondade, né? E eu imagino que, poxa vida, quem as crianças amam mais que os pais, né? Não existe, né? Então, a criança está aprendendo com os pais deve ser algo que facilita muito o processo ali da educação. Exatamente. Então, e aí vamos voltar ali à questão das dicas, né? Ouvindo, pensando em quem está assistindo a gente que está querendo começar, o que que vocês recomendam? Então, eu vou falar um pouco, já que também pode complementar depois. Vamos pensar assim em gente que gostou, né? Gostou do Aham, depoimento de vocês aí, tá do zero, né? sim. É, tem muita coisa que dá para trazer para o homeschooling. Por exemplo, o calendário litúrgico, eu vejo que a Jaque usa bastante, que tem o santo daquele dia. Então, assim, como pano de fundo, né? Para uma leitura, para uma alfabetização, para uma leitura, para tudo isso. Pode ser usado o santo daquele dia, ou, alguma festa da igreja, Até para né? geografia, né? Lá, eu não sei, o santo dia do dia lá é Santa Rosa de Lima. Vamos ver onde é que fica o país onde ela nasceu aqui, né? Exatamente. Então, essa é uma estratégia boa. A questão da catequese, né, que os pais também podem inserir no homeschooling. A oração, né, antes da aula, depois da aula. A questão de exercícios, né, exercício físico com a devida modéstia, com o devido cuidado, tudo. Mas é importante também a criança poder ter esse contato com o ar livre, né, brincadeiras, assim, essas coisas também não podem ser esquecidas, né, no homeschooling, né? É, É uma cada pergunta família, que também sim, eu já ouvi uma vez. Como é que fica a educação física, né? exatamente. Eu dou para eles. Aqui tem um clube aqui onde a gente mora, tem um clube ali que fica bem vazio, tem um campo de futebol bem grande lá, nunca tem ninguém lá. Eu levo as crianças lá, a gente corre, faço alguns exercícios com eles, levo a bola, e fica a gente lá, às vezes, fazendo algumas coisas assim. Então, tem que adaptar, né?
com os devidos cuidados e tudo. Sempre dá para pesquisar também bastante coisa para fazer nesse sentido, né? Então a gente procura também disponibilizar isso. As famílias também têm suas preferências, né? Por exemplo, aqui a gente gosta muito de música, então a gente utiliza bastante a música, mas às vezes, sei lá, numa família que gosta de desenho, né? Que tem mais contato com a pintura, uma coisa assim, também para poder usar isso, lógico. Eu gosto muito do xadrez também, joguei muito xadrez e gosto bastante, então também passo para as crianças isso. O canto gregoriano, trabalhar com música clássica, né? Com boa música, tirando, né? Banindo aí as músicas ruins e colocando para os filhos música boa, né? Disciplina, é óbvio, né? Precisa de disciplina no homeschooling, precisa ter uma certa rotina, né? Que vai ser mais rígida ou menos rígida de acordo com os costumes de cada família, mas tem que haver uma disciplina, né? Bom, é isso, eu vou passar um pouco para a Jaque falar também. A questão da decisão dos pais na educação dos filhos tem um livro do Fulton Sheen que se chama Filhos e Pais. Então é interessante, às vezes, os pais lerem sobre a importância, né, de você entender o papel da educação. Aí depois que você tem um conhecimento um pouco sobre como é que funciona a questão da educação, tem um outro livro que se chama Pequeno Tratado de Pedagogia, do padre Jean Violet. Eu não sei se a pronúncia está certa. Então, esses dois livros, assim, basicamente, eles são bons. Um que fala de uma maneira geral, né, sobre a educação de filhos e pais, daí é uma educação mais, um livro que fala mais sobre essa relação de filhos e pais, né, orientação para os pais, de como encaminhar a educação em diversos momentos. E a questão, e o outro livro em questão, que é o Pequeno Tratado de Pedagogia, daí já é um livro mais específico que fala da educação, de como trabalhar a educação em si, de pedagogia, né? Daí aqui ele coloca a pedagogia, mas não é um livro técnico, não é um livro que fala sobre pedagogia, mas é um livro que fala da educação de forma geral. Então esses dois livros eles são muito bons para os pais lerem e entenderem o papel deles enquanto educadores dos filhos, né? Dessa forma como a gente está colocando aqui. De tudo isso, né, que o Elder falou, os materiais, infinitos materiais disponíveis na internet, materiais para as crianças, então existem cadernos de alfabetização para as crianças, que você encontra materiais de português, materiais de matemática, de ciência, de história. Aí vai muito do que a família busca, né? Então, se é uma família católica, é uma família que vai buscar materiais católicos, que vai prezar pela beleza do material católico, né? E isso nós encontramos aí, existem muitos materiais na internet. E você comentou da questão do estudo da geografia, e é exatamente isso. Quando a gente estuda, por exemplo, um santo, estuda a cidade, né, o lugar que ele nasceu, aí qual país, qual que pertence a que continente, se é uma ordem religiosa daquele santo, dá para estudar quais os princípios daquela ordem religiosa, então se é dominicana, se é beneditina, se é carmelita, entendeu? Então como que fundou aquela ordem, quem fundou aquela ordem,
entendeu? Então, tudo isso é a educação domiciliar católica. E dentro desse material, dentro desse estudo, você consegue colocar, como a gente já comentou, geografia, você pode colocar português com a interpretação do texto, você pode colocar artes com a apreciação artística de uma imagem, de um santo, entendeu? De uma cena. Então, a anunciação, né? Então, a anunciação, então eu tenho uma imagem, então eu vou trabalhar a apreciação artística através daquela imagem. E é isso, você forma, a partir disso, você forma a educação católica, que é esse entrelaçamento que eu comentei no começo, da educação intelectual junto com a doutrina católica. No dia a dia, na prática, a gente faz dessa forma, usando do calendário litúrgico, dos elementos que a igreja tem, né, dos elementos que a doutrina tem, e trazendo para a nossa educação domiciliar. Achei isso é muito interessante, né? Muito legal mesmo, porque, ah, nossa, a gente que não teve esse privilégio, né? A gente às vezes vê no calendário litúrgico, vê um santo e tal, e mal e mal sabe o nome do santo, o século que ele viveu. Já as crianças, os filhos de vocês aí vão ter toda essa noção, né? Vão ver um santo ali, nossa, vai ter aquela coisa enraizada já neles, né? De ter essa vivência católica, né? E, Exatamente. e como é interessante, como é simples, né? Como não é nada Simples. extraordinário, né? Não, Como, Não, como é simples exatamente. É essa muito seiva, simples. como é simples essa seiva católica, ela irrigar toda a educação ali dos filhos, né? sim, É simples, né? E não é nada assim difícil de fazer. É muito tranquilo. Sim, nossa, mas tem que saber o santo do dia tal e não, mas é muito uma busca simples na internet, a gente consegue identificar que dia tal. Então, assim, elas já têm noção, por exemplo, né, porque sabem que dia 3 de maio é o dia da invenção da Santa Cruz, sabem que o 8 de dezembro da Imaculada Conceição. Então, assim, algumas datas vai fixando na memória. E é isso que a gente quer, entendeu? A gente quer que com o tempo mais, mais doutrina católica, mais catolicismo seja enraizado. E formando a base, né? Formando a base para eles crescerem e conseguirem passar isso. Nossa, muito bom. E a gente vê como a dificuldade, né? A gente pega os jovens hoje, até que estão na tradição, tá chegando dezembro, tá chegando junho agora que tá perto, né? O jovem não sabe das principais festas que tem em junho, né? Santo Antônio, Mas só São sabe que Pedro. tem festa junina, né? Exatamente. Então a gente vê a dificuldade que é, já as crianças de vocês já sabem que em junho as principais festas já vão se preparando, né? Já Isso, exatamente. ornamentam as almas dela ali para aquela festa que está chegando, né? sim, Exatamente. A gente tem que preparar. E isso é interessante, preparar. Então, ó, eu sei que lá em julho vai ter uma festa tal. Eu sei que tal dia é festa, por exemplo, né? Já passou. Mas, por exemplo, tem a festa lá de Cristo Rei. Então eu sei que tal dia vai ser a festa de Cristo Rei, mas eu tenho que também dar uma olhadinha um pouco antes, né? Então um mês antes a gente pode estar pensando numa atividade lá naquele dia, daquela festa. Para os menores, fazer uma coroa, entendeu? Às vezes pintar uma imagem, ornamentar o altar doméstico, né? Então, tudo isso tem que estar envolvido.
é uma coisa só. A educação católica, a educação domiciliar católica, ela é uma coisa só, que é a vivência, é o catolicismo vivo dentro do lar. Impregnando tudo, né? Porque você vai aprender todas as matérias tendo ali como pano de fundo mais importante, fundamento, o catolicismo. Então, por exemplo, Exatamente. história, vai ter alguma coisa católica ali. Geografia, vai ter alguma coisa católica também. Vai aprender a ler com material católico, e assim vai. Ela vai aprender todas as coisas temporais, né, mas tendo todo esse pano de fundo católico, esse fundamento católico, né? Então, o homeschooling católico é uma educação reacionária. Totalmente. Talvez. Enquanto na escola ali as crianças recebem uma educação mergulhada na seiva do liberalismo e da maçonaria, o homeschooling católico é imbuída dessa seiva católica, né? Eu lembro que na escola os professores falavam bastante pra gente assim, o que vocês querem para o futuro? Ele falava de algo relacionado à profissão, né? Vocês Sim. não vão ser ninguém na vida, não sei o quê, essas coisas assim, né? E não é o objetivo, né? O objetivo principal, claro, também vai dar os elementos ali para a pessoa exercer sua profissão, mas até a profissão também está submetida ao fim último do homem, que é a vida eterna, né? Então esse é o fim principal, né? Não ser alguém na vida. Ser alguém na vida é algo que também que é secundário, né? E que deve servir também para o homem atingir seu fim último, né? Há outras dicas, né? A questão da memorização, né? Trabalhar com bastante memorização, fazer a criança decorar bastante coisa. Isso é importante, embora as pessoas pensam que decoreba é ruim, na verdade é bom. A memorização é uma coisa boa para a criança, para o conhecimento, para a formação intelectual, né? Como a gente falou dos incômodos, né? É preciso ter essa valentia de enfrentar os incômodos, né? Porque o pai que não quer se incomodar, ele vai acabar falhando muito na educação, né? Porque é preciso não ter medo desses incômodos, enfrentar eles para poder dar uma educação boa, né? Porque às vezes educar dá trabalho, repreender o filho dá trabalho, cuidar do que ele está falando dá trabalho, cuidar do que ele está fazendo dá trabalho. E às vezes, se o pai fizer vista grossa porque ele não quer se incomodar, ele está aí prevaricando, né? Então é preciso enfrentar os incômodos, né? Afastar os filhos aí das coisas fúteis, né? Ensinar eles a aproveitar bem o tempo, não dissipar o tempo, né? Proporcionar lazeres alternativos, no bom sentido, para que a criança não tenha aquela atração pela tela, né? Porque o mundo hoje cheio de tela, a criança vai ter vontade, né, de mexer num celular, de fazer essas coisas. Mas se você der para ela elementos alternativos para ela se divertir de um modo inteligente, ela não vai ter tanto interesse assim pelas telas, entendeu? Ela vai aprender a se divertir com outras coisas. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo prático do que aconteceu meio que acidentalmente aqui em casa, que foi a questão do jogo da paciência. Sabe aquela paciência que muitas pessoas jogavam no computador? Sim, a paciência do Windows, né? É, aquele jogo ele pode ser feito manualmente, né, com baralho de verdade. Então ele tem as regras, né, que você vai Baralho? então com Que baralho que, real. que, é, que é isso, baralho? Você pega um baralho de verdade e você organiza as cartas daquele modo e você segue regras para atingir o objetivo ali daquele jogo, bem simples, né? Não é o computador que vai organizar as cartas, né? É a É, pessoa, né? exatamente. E aí eu fui atrás disso porque eu queria jogar, fazia tempo que eu não jogava e eu queria aprender de novo a jogar com as cartas reais, né? E aí eu fui atrás e comecei a jogar, daí o Hugo foi vendo, as meninas foram vendo também. E daí o baralho fica ali, volta e meia, o Hugo pega e ele joga, né? E ele conseguiu aprender, ele tem só 6 anos. Né? Olhando assim a gente Nossa, jogar, ele conseguiu aprender e ali tem todo um raciocínio, né? Toda uma
concentração e tudo mais. Sim. Então, assim, e tem outros jogos, Resta 1, por exemplo, Cubo Mágico, Lego, enfim, várias coisas que você tem que ensinar a criança a se divertir ali, porque a criança ela precisa se divertir também, ela precisa ter um momento ali de lazer, né? Então, se você não tem criatividade para proporcionar para o seu filho uma coisa que ele vai fazer nas horas vagas ali, ele vai só ter vontade de mexer no computador, né? Só vontade de brincar com as telas ali. E isso não é bom. E você tem que privar seu filho disso, mas você não pode privar e não deixar ele fazer nada, né? Você tem que privar ele das telas, mas proporcionar outros lazeres bons para ele, né? Então, por exemplo, aqui a Maria gosta bastante de desenhar, a Luna gosta de ler, né? O Hugo joga bola aí, fica chutando bola, tem o Lego dele, joga paciência. Então, assim, você tem que disponibilizar isso, né? E eu acho que também dá para a gente falar que tem que deixar as crianças ficarem sem fazer nada no bom sentido. Que nem você falou, dar elementos para que elas possam brincar e se divertir, né? Mas hoje também uma preocupação dos pais é achar que a criança tem que estar com o tempo dela todo preenchido de coisas. Então ele tem que ir na escola, ele tem que fazer aula de natação, ele tem que fazer um esporte tal, ele tem que fazer isso, e aí quando ele chega à noite em casa, ele vai no computador, ele vai no celular, ele vai no tablet, porque ele precisa ter o tempo todo dele preenchido com alguma coisa. E não, a criança ela tem que ficar no ócio, ela tem que ficar sem fazer nada para ir despertar nela, porque ela, sem fazer nada, ela não vai ficar, né? Ela vai fazer alguma coisa. É o que os italianos chamam da difícil arte de far niente. Ele, é, Então ela não vai ficar sem fazer nada. É a Ela vai fazer reflexão, alguma né? coisa. Também Exatamente. é um espaço para ela Depois, refletir, meditar, né? isso, com o tempo, começa esse ócio contemplativo, né? Conforme ela vai crescendo e não vai tendo tempo para. Não vai ocupando o tempo dela com muitas coisas, ela não tem nada. A criança ali, ela não tem nada para fazer. Ela não tem nada para fazer. Vou pegar esse Lego aqui, vou tentar montar uma coisa. E de tanto ela não ficar ali, ela vai conseguir. Então ela não tem nada para fazer. Ah, vou abrir esse livro aqui para ler. Porque a leitura, o gosto pela leitura vem da prática, da criança lendo. Então ela lê um livro, às vezes ela não está muito afim, mas daí ela, como ela não tem outra distração, ela vai pegar o livro e vai assim, não gostei muito desse, mas daí aquele vai despertar a vontade dela de ler. E não vai gostar daquele, mas talvez daquele outro livro que ela lê, ela vai gostar. Então, deixar a criança sem fazer nada um pouco é bom para que ela descubra até mesmo algum interesse que é dela, que é Uma próprio dela. vocação, né? Uma vocação, exatamente. A Maria ela gosta muito de desenhar e a gente percebe que ela tem habilidade. Então, quando ela pega ali não tem, ela terminou, ajudou a mãe aqui nas coisas, né? Terminou um almoço, terminou uma janta, ela tem um tempo, ela vai pegar um papel, vai desenhar, entendeu? Então, assim, ela despertou esse interesse nela e pelo fato dela ter que ficar, às vezes, algum tempo sem fazer nada, porque não tinha não tem um celular, não tem um desenho, não tem um joguinho, então ela não tem nada para fazer, então ela vai desenhar, porque ela já gostava. Só que aí agora ela está vendo que ela tem habilidade e a gente também está desenvolvendo essa habilidade nela, porque eu percebi que ela tem essa habilidade, então eu já fui atrás de procurar algum material de desenho para que ela melhorasse o traço dela no desenho
e ela dá para ver que ela está melhorando, entendeu? E aí, a partir disso, ela vai vendo outras imagens para ela melhorar. Então, a aluna já gosta muito de ler. E ela tem uma facilidade com a leitura, com a compreensão, ela lê muito bem, ela lê muito, né? Ela lê bastante, assim, lê livros grandes já, assim, para a idade dela. Então, por quê? Porque ela teve um tempo que ela ficou ali sem fazer nada e começou lendo livrinhos simples e isso foi despertando. Então, deixar a criança livre para, sim, sem fazer nada, né? Deixar a criança quieta, deixar ela ali sem fazer nada, ela mesma vai procurar o que ela gosta mais de fazer e vai se dedicar naquilo. E é por isso que então que, infelizmente, os jovens hoje passam aí 4 horas na escola por dia, 5, depois o resto do dia enfurnados em computador, celular, aí chega na época do vestibular, não sabe o que vai ser da vida, não tem uma habilidade, não Exatamente. tem nada. Foi que nem É, eu estava vendo recente vi uma reportagem, um estudo, não sei ao certo, falando que hoje em dia os jovens, eles não, em relação aos jovens de nem muito, né? 30 anos atrás, 40 anos atrás, é uma decadência sem precedentes. Porque hoje, se você vê pelos nossos pais, quando eles tinham a idade de 20 anos, de 18 anos, até mesmo antes, 16 anos, eles já sabiam muito bem o que eles queriam da vida. Entendeu? A maioria, às vezes, na maioria das vezes já estavam casados, já estavam trabalhando há muito tempo, já sabiam. Se eram meninos, eram homens já formados. Se eram meninas, eram mulheres que sabiam cuidar de uma casa, que sabiam, né, a finalidade delas, né? E hoje você vê a juventude devido ao fato disso, de toda essa má, mau uso do tempo, que já começa na escola, né? Um mau uso do tempo. Quando chega em casa, um mau uso do tempo que tem em casa. Quando cresce, o jovem ele não sabe o que ele quer. Aí alguns são levados na questão material e pouquíssimos são ínfimos ali, né? Minoria da minoria da minoria é levada pela questão espiritual ou entende a finalidade dele neste mundo, né? Então são pouquíssimos, raros. Uma coisa interessante de se notar é que dentro das famílias que fazem educação domiciliar, alguns pontos são interessantes. A maioria dos filhos dessas famílias gostam de estudar e gostam muito de ler. E dentro das famílias católicas, muitos desses filhos têm o desejo da vida religiosa. Muitos desses filhos que fazem educação domiciliar numa família católica têm o desejo da vida religiosa. Não é assim, é também pode ser, né, Deus inspirando aquela criança já desde pequenininha, mas é também devido à vivência ali, que deu espaço para que a criança pudesse despertar esse interesse. Exatamente, atrelado a isso, e até o que o professor Alder falou da questão das distrações, né, trazer algumas atividades que tiram essa, esse charme que é das telas, né? Eu lembro de uma história que Monsenhor Wilson conta de algumas crianças que viviam num centro urbano grande, e iam na escola e tal, e as professoras ficavam
desesperadas em como elas não conseguiam prender a atenção das crianças em alguma coisa real durante pouco tempo. Elas não conseguiam nem durante pouco tempo prender essa atenção em um objeto real, algo real, né? Aí, uma certa vez, elas levaram as crianças para o campo durante alguns dias, assim, tipo um acampamento, coisa assim, onde não tinha tela, não tinha nada. E as professoras chegaram a se emocionar ao ver as crianças agachadas no chão, olhando um besouro na grama, assim, ela se prendendo durante um tempo em algo real, né? É, porque é só algo virtual, né? Exatamente, como essa falta de distrações reais, né, cria um vazio na criança que ela vai buscar ali, se ela tem acesso a coisa virtual, ela vai buscar essa coisa virtual ali. É verdade. Às vezes no homeschooling provavelmente os pais têm, como o senhor falou, levam num clube ali, num lugar ali, tem um campo, tem uma natureza, né? Isso cria um desejo, uma coisa boa da criança nas coisas reais, né? Na vida real, né? É, Hoje a gente vê o desinteresse, né, das crianças que vão na escola e também que vivem no centro urbano com telas e tudo. A gente vê o completo desinteresse que elas têm pelas coisas naturais, né? é verdade. Infelizmente. É, Não, isso é. não sabem admirar uma lua, um pássaro, uma borboleta, não dão atenção às vezes, né? De fato. Então é isso, gente. Eu queria pedir para vocês se vocês têm alguma rede social que vocês tenham, podem, que as pessoas possam talvez entrar em contato, tiver alguma dúvida. Eu tenho um Instagram que é @Jaqueline L. Ayala e o Elder tem o Facebook, né? Tá, o Elder Valmor Ayala, não? É? O Elder Valmoraes. Tanto no meu Instagram pode acessar e lá também até tem algumas atividades. Eu tenho na própria bio do meu Instagram, eu tenho o direcionamento de um link para um drive onde tem algumas atividades que eu fiz com as crianças, algumas atividades católicas que eu disponibilizei lá. Então, se quiser acessar, fica muito à vontade. E também algumas fotos de algumas atividades, né? Tem nos destaques ali, tem as fotos das atividades que eu já fiz com as crianças. Show de bola. Então, quem quiser conhecer um pouco do trabalho da professora Welder, professora Jaqueline, só procurar ali, então, que pode encontrar, entrar em contato, tirar alguma dúvida, né? Bom, então é isso, Isso. gente. A gente agradece a participação de vocês. A gente sabe que não é fácil o tempo, né? A gente está gravando aí 1 hora da manhã para quem está ouvindo. Sabe que eles têm todos os compromissos do dia a dia, da educação da família e todas as outras atividades. Então, agradecemos muito a participação de vocês, esse tempo que passaram aqui explicando tão bem esse tema e não tem como dar errado uma educação feita assim, né? Queria passar para vocês então querem dizer mais alguma coisa? Bom, então é isso. Vamos rezar para que Deus nos dê força, né, para levar adiante a educação dos nossos filhos, lutar por eles, né, da melhor maneira possível, e conduzindo eles ao paraíso, de acordo com a nossa função, com a graça de Deus, contando também com a ajuda de Nossa Senhora e com a oração de todos. Se precisarem de alguma ajuda, alguma dica, podem entrar em contato conosco e que viva Cristo Rei. Vamos rezar uma Ave Maria aí pelas famílias as famílias católicas que fazem homeschooling. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na e hora na de hora de nossa morte. morte. Amém. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, Rogai Rogai por nós. rogai por nós. Boa noite, Salve Maria. por Maria. Salve Maria.